problema que ele ataca aqui é como que algumas ferramentas que fazem monitoramento de prompt não funcionam como elas deveriam funcionar, né? Por quê? As ferramentas que a gente usava antes da era da IA, que eram as que monitoravam palavras-chave, era mais fácil você monitorar a palavra-chave porque as pessoas faziam pesquisas mais, que a gente chama de determinísticas, né? Melhores ferramentas de IA, melhor hotel e não sei aonde. Tipo, as pessoas faziam pesquisas mais simples e a probabilidade de pessoas fazerem a mesma pesquisa era muito maior do que hoje com as IAs, onde a gente escreve um textão, fala, eu sou o Cadu, sou CTO da Niara, eu estou com um problema assim, assim, assado na minha área financeira e estou procurando uma forma de resolver esse problema. Eu vou explicar o meu problema de um jeito, você, Flávia, vai explicar o problema de um outro jeito e a Liz vai explicar o problema de outro jeito. Sendo que eu sou o CTO, a Liz é CEO e você é também CEO da empresa. Então, nós somos 3 pessoas diferentes, com cenários diferentes, explicando, teoricamente, o mesmo problema, né? Qual é o problema que isso traz? É praticamente impossível, ou impossível mesmo, você ter exatamente o mesmo prompt para resolver o mesmo problema. Então, qual a ideia que esse artigo traz? Como que você resolve esse problema, né? E aí uma coisa que ele fala aqui é que ele utiliza basicamente algumas regras, algumas leis, digamos assim, da probabilidade estatística que ajudam a você chegar realmente em algo que é mensurável e confiável. E aí ele dá o exemplo das pesquisas políticas, né? Vocês já devem ter reparado que quando você tem eleição, eles não vão pesquisar, sei lá, se tem 100 milhões de eleitores, eles não vão perguntar 100 milhões de eleitores. É humanamente impossível você fazer esse tipo de pesquisa. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma amostra, existem algumas metodologias e técnicas e tudo mais, mas você pode reparar que geralmente eles pesquisam ali 1.200 ou 1.500 pessoas participam dessa pesquisa e eles dão uma margem de erro ali. Então, a gente fala assim, o presidente, não sei das quantas, tem 48% de intenções de voto, de intenções, não quer dizer que as pessoas vão votar, mas é intenção. Então, você vê que a palavra intenção é muito parecida com o que a gente usa nas pesquisas, e uma margem de erro ali de 2% para mais ou para menos, ou de 5% para mais ou para menos, geralmente tem uma taxa ali de erro. E aí ele aplica exatamente a mesma lógica na pesquisa de prompt, né? Então aqui no artigo aí deixa eu só passar aqui, eu dei uma resumida, né, do que seria, mas ele basicamente fala isso, ó. Você usando pesquisas repetitivas, você aumenta as chances de que as pessoas vão de fato pesquisar sobre aquilo ali e o resultado vai te dar uma informação mais confiável. Nunca vai ser 100%, mas vai ser sempre mais confiável do que se você pesquisar só uma vez, né? Só que não é só isso. Uma outra coisa que ele comenta aqui é que muitas dessas ferramentas, elas fazem um prompt, pesquisam o prompt e é só isso, né? Só que na pesquisa com IA, as pessoas não fazem uma pergunta e nunca mais perguntam nada. Você faz uma pergunta, aí a IA te responde e ela te dá uma pergunta de follow-up. Você gostaria de saber mais sobre isso? Você gostaria de ir por esse caminho? Ou por outro caminho? É conversacional. Então, você vai numa jornada, né, durante ali a conversa, que pode ser que uma marca seja mencionada só na primeira vez que você pergunta, ou pode ser que ela seja mencionada várias vezes até você chegar numa etapa da jornada. Você fala assim, peraí, essa ferramenta aqui é a ferramenta que vai resolver o meu problema. Que é justamente o que ele cita aqui desse Reasoning Lift, né? Que é você criar uma lista de 40 prompts, mas você criar prompts para cada etapa do problema. Então, por exemplo, aqui ele fala de uma pessoa que está avaliando uma compra de um CRM. Então, a primeira pergunta, como eu sei que meu time precisa de um CRM? Seria a primeira pergunta que ela vai fazer no ChatGPT, por exemplo. Aí o ChatGPT vai responder. Aí depois ela vai perguntar, que tipo de CRM existe para um B2B site? Aí o ChatGPT vai responder. E aí ela vai descendo na jornada, vai sugerir lá alguns CRMs. Ela vai perguntar, compare HubSpot, Salesforce, Pipedrive para um time de 50 pessoas.
e aí ela vai evoluindo na jornada. Então, a ideia aqui, que esse cara sugere, que é o Kevin Indig, não sei se esse é o nome, como é que assim se pronuncia, mas o que ele sugere é que ao invés de você monitorar um único prompt, você faça o monitoramento um mapeamento da jornada do usuário, né, desde do momento que ele pergunta sobre o problema, passando pela exploração, comparação, validação e seleção, e você faça essa medição quantas vezes a sua marca foi mencionada. Aí ele fala da menção da marca, né? Ele fala acho que aqui ele até fala isso, ó, deixa eu ver se eu acho aqui onde ele cita isso. Mas, basicamente, a menção da marca, a posição que a marca é mencionada, se tiver link em alguma coisa, e o sentimento do usuário, para saber se é algo positivo, se é algo negativo, para você poder entender exatamente como que a IA está citando a tua marca, né? E aí o lance que eu falei no final, né, que ele fala que a próxima geração de ferramentas de monitoramento vai ser exatamente como nas pesquisas de voto, né? Ao invés de você pesquisar por palavra-chave, você vai fazer uma pesquisa ali repetidamente, né, usando esses prompts aqui. E uma outra coisa que ele menciona aqui é que ao invés de você pesquisar tipo o mesmo prompt nas plataformas e combinar elas, fazer sempre separado. Por quê? Porque cada IA funciona de um jeito diferente. Então, um exemplo que ele deu aqui foi que nesse caso que ele testou do HubSpot, ele foi mencionado 78% das vezes no ChatGPT, enquanto que no Perplexity foi 34% das vezes. E, além disso, ele mostrou que o Perplexity pega informações de sites de comparação, como o G2 e o Capterra, e o ChatGPT, ele puxa informação do próprio blog do HubSpot, entendeu? Então, assim, são outras coisas que você tem que ficar de olho, que ele nem sempre vai puxar os dados das mesmas fontes. Cada IA funciona de jeito diferente e cada IA puxa de fontes diferentes. Eu gosto muito dessa ideia, né, da gente separar o número de prompts com objetivos diferentes, até acrescentaria aí a questão da marca. Acho interessantíssimo ele começar a trazer essa questão da gente monitorar prompts semelhante a como a gente faz em pesquisas de forma geral. Entretanto, eu tenho uma questão, assim, essa metodologia é uma metodologia que, para ela existir, a gente precisaria minimamente saber o número que está sendo buscado, porque quando a gente trabalha, por exemplo, vou usar esse exemplo que ele trouxe, né, das pesquisas eleitorais, a gente cria um universo. A gente cria uma amostra, na verdade, baseada num universo. Então, a gente tem um universo de X leitores, faz aquele recorte, e para corresponder àquele universo, a gente precisa de uma amostra. E aí a pergunta, e aí, obviamente, é uma pergunta que vai ficar por conta aí das ferramentas, como que a gente vai definir qual universo a gente está falando? Porque palavra-chave a gente sabe o número de buscas, prompts a gente não sabe. Então, talvez ainda dentro do que você falou, Cadu, né, ao meu ver, a gente separar esses prompts e sempre ficar de olho nessas fontes que são citadas em diferentes IAs, porque eu acho que esse é o ponto mais importante, né? Cada IA, ela se comporta de uma maneira diferente. Não sei você, mas eu ainda acho que é a maneira mais segura. Todo o resto, a gente ainda vai trabalhar metodologia, a gente vamos descobrindo em tempo real, né? Uhum, sim. Então, isso ele fala no artigo, né? Ele fala que ele sugere que você comece com 40 prompts, né? E você separe esses prompts, 12 relacionados à marca, 12 relacionados à categoria e 16 relacionados ao problema que você resolve. E, além disso, ele fala para você criar essas personas, né? Que seria tipo o teu ICP ideal. Então, você criar prompts focado nas categorias que essas pessoas pesquisariam e também nos problemas que essas pessoas estão sempre buscando resolver, entendeu? E aí você rodar esses prompts, para cada um desses prompts, você fazer 5 repetições por prompt, por plataforma, por semana, tá?
E ele até menciona aqui, em alguma parte do texto, por que fazer por semana e não fazer por mês? Porque a IA, ele menciona aqui, né, que, tipo, acho que ele fala isso antes, ó, a Systrix, ela fez uma pesquisa que, durante 17 semanas, que eles encontraram que o AI Mode, ele troca as fontes 56% das vezes, 56% das fontes toda semana, enquanto o ChatGPT troca 74%, ou seja, 2/3 das fontes. Se você fizer um monitoramento mensal, você vai perder essa informação, entendeu? Então, assim, palavra-chave, quando a gente pesquisa a palavra-chave, o Google ele já meio que autocompleta a palavra-chave, o que acaba meio que forçando a gente, né, enviesando a pesquisa. Quando ele sugere, ele enviesa a pesquisa. Na IA, não tem sugestão, a não ser quando é pergunta de follow-up. Aí sim ele tem sugestão. Ah, você gostaria de fazer tal coisa? Você gostaria que eu fizesse não sei o que para você? Aí você realmente, ele está te enviesando, mas ele meio que está entendendo qual é a sua intenção e está te levando para a resolução do problema. Quando você pesquisa no Google, você não tem isso, entendeu? Então, assim, o que ele sugere é exatamente que você crie esse universo grande de prompts, faça pelo menos 5 repetições desse prompt, porque conforme você aumenta as repetições, você aumenta o grau de confiança da pesquisa, entendeu? É por isso que a pesquisa de voto, ela meio que funciona, porque você está fazendo a mesma pergunta várias vezes para aquele grupo de pessoas, e aí você tende aí a questão de lei de probabilidade estatística, você tende a ter respostas mais concisas e mais próximas da realidade. E é isso que ele está sugerindo nesse artigo, entendeu?